Shabbat Shalom, hoje nós vamos tratar da Parashá Shemot, que compreende o livro de Shemot Êxodo, capítulo 1.1 ao capítulo 6.1. Inicialmente eu farei um resumo sobre esta Parashá e depois nós ingressaremos em alguns tópicos que merecem um destaque e uma análise mais acurada. Bem, esta Parashá tem o nome de Shemot, que significa nomes, e esta Parashá inicia o segundo livro da Torá, que também recebe o nome de Shemot, conhecido em português como o livro de Êxodo. Bem, esta Parashá começa citando os nomes dos filhos de Yaakov, enfatizando as suas gerações e dizendo que eles estavam habitando no Egito, uma nação que todos nós sabemos que é extremamente idólatra. E a Parashá narra que o governante, o faraó do Egito, ele é alterado e ingressa um novo faraó que começa a impor severas leis contra o povo de Israel. O nosso povo, ele é escravizado e ele passa a sofrer inúmeras aflições que são decretadas pelo faraó. E o nosso povo, ele sofre de uma escravidão terrível. E prossegue a Parashá narrando que o faraó ele decreta a morte dos meninos que nascessem dentre os filhos de Israel. A Parashá ela explica que há uma multiplicação do número dos filhos de Israel. O nosso povo ele vai se multiplicando, ele vai crescendo de uma forma muito veloz, e isso causa um medo em Faraó, porque o Faraó ele fica com o temor de que o nosso povo fosse tão numeroso que terminasse tomando o poder do Egito e, obviamente, ele seria deposto. Então ele determina que os meninos fossem executados, que houvesse o assassinato dos meninos que nascessem, sendo poupadas apenas as meninas. E então duas parteiras israelitas elas se negam a cumprir o decreto do faraó de matar todo menino no israelita recém-nascido. E elas fazem isso, essa atitude desafiando o faraó. Ao fazerem isso, elas colocam as suas próprias vidas em risco. E a Torá diz que elas foram recompensadas por conta dessa coragem. Então, no meio dessa ordem do sacrifício, do assassinato dos meninos, nasce Moshe, Moisés, e para que sua vida fosse poupada, a sua mãe o coloca nas águas do rio Nilo. E ele está nas águas do rio Nilo e a filha do faraó encontra Moshe, Moisés, e ela pega aquele menino e o tira do rio, salvando-o de uma forma, digamos até milagrosa, porque o rio Nilo, né, eu já estive no Egito, é um rio muito extenso, hoje está poluído, naquela época obviamente devia ser bem mais bonito, mas é um rio interessante, tinha muitos crocodilos. Então Moshe ele não é comido, não é devorado por nenhum crocodilo, e a filha do faraó o tira de lá. E então a filha do faraó tira Moshe, e uma menina, irmã de Moshe, que está o acompanhando, vendo o paradeiro daquele menino no rio, ela aconselha a filha de faraó que ela pegasse uma mulher dos filhos de Israel para que amamentasse a criança. Então, o que acontece? A própria mãe de Moshe, de Moisés, a filha de faraó entrega Moshe, Moisés, para a sua própria mãe, para que ela o amamente. E depois, quando terminasse o período da amamentação, o que aconteceu? Moshe, Moisés, ele foi devolvido para a filha do faraó, então ele é adotado. A Torá não narra quanto tempo demorou, Moshe ficou com a sua mãe, mas naquela época o período de amamentação era um período muito extenso. Então alguns estudiosos dizem que o período de amamentação duraria aproximadamente 6 anos. Ou seja, a criança, Moshe, ele ficou com sua mãe, cujo nome é Yocheved, em português Joquebed, ele ficou com sua mãe durante o período de 6 anos e depois a sua mãe o entregou para a filha de Faraó, que o adotou.
E esse detalhe é interessante porque, né, se partindo da premissa que esse fato seja verídico, se Moshe ele ficou com sua mãe durante 6 anos, então a sua mãe, Yocheved, pôde incutir em Moshe, em Moisés, o temor ao Eterno, a crença em um único e verdadeiro Elohim. Então, e vários psicólogos possuem estudos no sentido de que os primeiros anos de vida de uma criança são essenciais, pois são os anos em que há a formação do caráter da criança. E nos 6 anos eles são muito importantes porque aquilo ali irá marcar o caráter, a identidade, os valores morais de uma criança. Então, se Moisés ficou com sua mãe durante 6 anos, ela pôde infundir no filho a crença monoteísta em um único Criador dos céus e da terra. E então, mesmo Moisés sendo adotado pela filha do faraó, mesmo Moshe vivendo em um ambiente idólatra, mesmo assim ele manteve-se fiel à crença no único eterno. E Moshe cresce e ele vê o trabalho escravo do povo de Israel, ele fica triste e em um belo dia ele vê que um egípcio ele está golpeando covardemente, ele está agredindo um israelita. Então Moshe ele intervém e ele termina matando o egípcio. E o faraó fica sabendo disso, razão pela qual Moshe ele foge para Midian. Ele termina conhecendo Itró, Jetro em português, e ele casa com a filha de Itró, Tsípora. Ele se casa e fica em Midian, e um dia Moshe ele olha naquela cena clássica, né? Ele vê a montanha, o monte de Elohim, e ele vê uma sarça ardente que está se queimando, mas ela não se consome. Ele vê aquela sarça que não se consome, ele sobe até a montanha de Elohim, e lá Elohim se revela para Moshe, para Moisés. E Elohim promete a Moshe que estenderá sua mão e ferirá o Egito, e que está levantando Moshe para salvar o seu povo do Egito. E Moshe ele fica um pouco temeroso, mas ele dialoga com o Eterno, e o Eterno ele dá 3 sinais para Moshe de que ele estaria com Moisés o guiando nesta missão de resgatar o povo. O primeiro sinal que o Eterno demonstra, ele pede para Moshe jogar a sua vara no chão, e quando Moshe joga a sua vara, o seu bastão no chão, ela se transforma em uma cobra. E quando Moshe pega aquela cobra pelo rabo, ela novamente se transforma no cajado, no bastão. Este foi o primeiro sinal. Segundo sinal, Moshe ele coloca a sua mão no peito e ela fica com tsaraat, geralmente é traduzido como lepra. Depois, quando ele tira a mão fica novamente sã, ela fica normal. E o terceiro sinal que o Eterno dá a Moshe, ele pede para Moshe tirar a água do rio Nilo. E é interessante que o rio Nilo era considerado um deus para os egípcios. E o Eterno fala: Moshe, você pode pegar a água do rio Nilo e derramar essa água no chão, e a água ela será transformada em sangue. Então, há esse diálogo entre Moshe e Elohim. Moshe, todo mundo sabe que no início ele se recusa a cumprir o seu chamado, ele fica temeroso, ele fala que ele é pesado de língua, que ele não é um bom orador, ele tenta fugir, mas o Eterno diz que ele é o escolhido para levar a redenção ao povo de Israel, ao nosso povo. E esse aspecto do caráter de Moshe é muito importante, porque geralmente os verdadeiros servos de Elohim, eles se recusam a cumprir o seu chamado. Quando o Eterno chama uma pessoa, e essa pessoa é um verdadeiro homem de Elohim, normalmente essa pessoa se acha indigna. Esta pessoa ela fica com certo receio. O ímpio, o incauto, ele vai no oba-oba. Ele acha que tem um chamado e ele parte para uma missão. Muitas vezes essa missão é uma missão meramente carnal, porque ele não tem o verdadeiro chamado do Eterno. Agora, quando uma pessoa realmente ouve a voz do Eterno e o Eterno chama para uma missão, geralmente a pessoa fica muito receosa, porque é uma responsabilidade muito grande ser um escolhido e ser um servo do Eterno.
porém nós sabemos que todo verdadeiro servo do Eterno, ele será recompensado e o Eterno irá garantir a missão que está incumbindo ao seu servo. E depois Moshe ele volta para o Egito com sua família. Há um detalhe interessante de Shemot em Êxodo 4.20, que Moshe ele monta em um ramor. Ramor significa jumento. Então, Moisés, ele monta em um jumento para voltar ao Egito. E os rabinos do nosso povo explicam que Moisés montado em um jumento, isso tem uma nítida relação com a profecia de Zechariá de Zacarias 9.9, dizendo que o Mashiach, ele virá montado em um jumento. Então vejam só, Shemot, Êxodo 4.20, fala que Moisés montou em um jumento e foi até o seu povo, o nosso povo. Zechariá, Zacarias 9.9, faz uma alusão ao Mashiach que virá montado em um jumento. E os rabinos dizem que o Mashiach ele vem montado em um jumento, pois isso é um símbolo de que o Mashiach é um homem pobre, é um homem humilde. E nós, Netzarim nazarenos, sabemos que Yeshua ele cumpriu expressamente esta profecia, pois as Bessorot, os evangelhos, demonstram que Yeshua ele entrou em Jerusalém montado em um jumento. É interessante, isso parece até piada, mas os rabinos dizem hoje, os rabinos ortodoxos, eles não creem em Yeshua. Então eles esperam um Mashiach hoje eles esperam um Mashiach que entre em Jerusalém, montado em um jumento. Agora vejam só, hoje em dia, Jerusalém, há um trânsito de carros, não é? É uma cidade antiga, mas tem uma modernidade. Imaginem vocês se exatamente hoje um homem chegasse em Jerusalém, montado em um jumento, dizendo, eu sou o Mashiach. As pessoas iriam começar a rir, iriam começar a achar que ele é um homem louco, porque hoje em dia ninguém anda em Jerusalém em um jumento. Isso prova que essa questão de entrar em Jerusalém com um jumento, em um ramor, isso só faz sentido em uma época antiga, em que as pessoas andavam de jumento. Hoje em dia ninguém anda de jumento, hoje em dia as pessoas andam lá de carro. Então é de se estranhar que o judaísmo ortodoxo espere hoje um Messias vindo em um jumento. Repito, se hoje alguém entrar de jumento em Jerusalém, essa pessoa vai ser motivo de piada, de chacota, porque lá ninguém anda de jumento. Outra coisa interessante é que várias pessoas dizem que o Rebbe de Lubavitch, que é falecido, que ele é o Mashiach. Porém, o Rebbe de Lubavitch, ele não cumpriu inúmeras profecias do Tanar. Inclusive, o Rebbe de Lubavitch, ele não entrou em Jerusalém montado em um jumento. Logo, ele não pode ser um Mashiach. Estou dizendo isso porque há muitas pessoas no mundo inteiro que dizem que o Rebbe de Lubavitch é o Mashiach. Mas eu repito, ele não é. Ele não cumpriu dezenas de profecias. Inclusive essa, ele não entrou em Jerusalém montado em um jumento. Então Moshe, ele montado em um jumento, ele está indo para o Egito. E no meio do caminho, em uma hospedaria, o Eterno apareceu e tentou matar Moshe, uma vez que Moshe não tinha circuncidado o seu filho. Vejam só que coisa interessante. A circuncisão é algo tão importante para o Eterno que o Eterno ele iria matar Moshe somente pelo fato dele não ter circuncidado o seu filho. Porém, antes que o Eterno matasse Moshe, pela falta de circuncisão do filho, pela falta da Brit Milá, vem Tsiporá, a esposa de Moshe, e circuncida o menino, faz a Brit Milá do menino na hora. E daí o Eterno ele vai e poupa Moshe. Isso demonstra como a circuncisão, aos olhos do Eterno, é importante. Não só a circuncisão no coração, que é óbvio que a circuncisão no coração é importante, mas a circuncisão na carne é tão relevante para o Eterno que ele iria matar Moisés,
porque ele deixou de circuncidar o seu próprio filho. Então Moshe ele vai com a sua família, ele segue para o Egito a fim de salvar o nosso povo que estava escravizado, e ele conversa com Faraó, e Faraó ele impõe mais crueldade aos filhos de Israel. Faraó ele tem um coração duro e ele aplica mais maldade aos nossos irmãos, aos nossos ahim israelitas. Então Moshe clama ao Eterno, e o Eterno diz que com mão forte tirará o nosso povo do Egito. E assim acaba a Parashá. Esse é um resumo e agora eu vou abordar alguns pontos importantes. Bem, ensina o Midrash que o tema central do livro de Shemot, do livro de Êxodo, não só dessa Parashá, mas o livro inteiro de Shemot de Êxodo, o tema central é a redenção. Isso está escrito em Shemot Rabbah 1.5. Então Shemot ele é um livro que demonstra a redenção, porque Moshe ele é levantado para tirar o povo do Egito, libertando o nosso povo, e depois da libertação Moshe ele vai entregar a Torá. E a Torá é a exata expressão da vontade do Eterno. É a Torá quem diz o que está certo e o que está errado. A Torá que diz qual é o caminho de vida, qual é o caminho da morte, qual é o caminho da bênção e qual é o caminho da maldição. Então, Shemot, Êxodo, é um livro que versa sobre a redenção. O nosso povo é libertado do Egito e ele recebe a Torá. E a Torá é um instrumento de liberdade, pois a Torá ela nos ensina como caminhar junto do Eterno. Paralelamente a isso, esse livro possui uma profunda relação com Yeshua. Yeshua, ele também é o nosso libertador. Yeshua, ele nos tira do Egito, e aí o Egito é o símbolo da impiedade, da idolatria. Yeshua nos tira do Egito, que representa a maldade, e Yeshua nos leva para um lugar de descanso junto ao Eterno. Então, tal como Moshe tirou o nosso povo do Egito, Yeshua nos tira do Egito da impiedade, da idolatria, da vivência divorciada do Eterno. E tal como Moisés, ele entrega a Torá, Yeshua, ele é a Torá viva. Yeshua é a emanação da vontade do Eterno consubstanciada na Torá. Outra coisa importante, o livro e essa Parashá, o livro de Êxodo, em hebraico, ele se chama Shemot. Shemot significa nomes. Ora, na nossa cultura ocidental, os nomes não têm significado algum, não é? As pessoas o pai dá um nome para o filho, não tem significado algum. Porém, a Torá ela não foi escrita com os caracteres atuais do hebraico que vieram do aramaico. A Torá foi escrita em paleo-hebraico. E no paleo-hebraico, a palavra Shem, que significa nome, nome significa caráter. O nome de uma pessoa indica o seu caráter, indica a sua identidade. Isso é importante porque na sociedade ocidental os nomes não significam nada. O pai dá um nome para o filho de João. O que é João? João não significa nada. O pai dá para o filho o nome de Carlos. O que significa Carlos? Carlos não significa nada. Porém, no pensamento semita, os nomes eles possuem um profundo significado. Por exemplo, Elias, não é, que é conhecido em português, Elias em hebraico é Eliarro. Eliarro significa o Eterno é o meu Elohim. Por sua vez, Yeshua. Yeshua significa Yah, o Eterno é a salvação, ou o Eterno salva. Então, Yeshua significa o Eterno é a salvação, ou o Eterno salva. Vejam só, Jesus, se você perguntar para alguém aqui no Brasil, o que significa Jesus? Jesus não significa nada. Por quê? Porque na cultura ocidental os nomes não têm sentido nenhum. Porém, na cultura semita,
os nomes indicam o caráter, indicam a verdadeira identidade de alguém. Nesta paraxá, vamos ler o primeiro verso desta paraxá, Shemot, Êxodo 1.1, em hebraico está escrito: Ve'ele Shemot Bnei Israel, Rabaim Mitzrayma et Yaakov ish uvei Tobal. Estes são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Yaakov. Cada homem veio com a sua casa. Vejam só, não é? Quando você lê esse primeiro verso, esse verso fala: estes são os nomes dos filhos de Israel, os filhos de Israel, que entraram no Egito com Yaakov. Vejam, Yaakov é a mesma pessoa que Israel. Nós sabemos que Jacó e Israel são a mesma pessoa, porque Jacó teve o seu nome alterado para Israel. Então vejam, a questão é, o verso 1 usa ao mesmo tempo o nome Israel e o nome Yaakov. Israel e Jacó se referindo à mesma pessoa. Então a pergunta é: por que o verso 1 repete duas vezes o nome da mesma pessoa? Quais sejam? Yaakov, Jacó e Israel. Ensina o Midrash que essa repetição dos nomes ela tem por objetivo demonstrar que os filhos de Israel mantiveram-se fiéis aos ensinamentos dos patriarcas no meio da idolatria do Egito. Ou seja, ainda que o nosso povo ele tenha ficado no Egito, o nosso povo ele manteve a fé monoteísta. É claro que eu não vou ser ingênuo achando que 100% dos israelitas eram fiéis. É óbvio que não. Em toda a sociedade há pessoas justas e há pessoas ímpias. Porém, de um modo geral, eu creio, né, pelo menos no Midrash, que de um modo geral os filhos de Israel eles ficaram fiéis ao Eterno, eles creram na existência de um único Criador dos céus e da terra. E nós vemos também, não é, que o início da paraxá fala que 70 pessoas entraram no Egito. Porém, essas pessoas se multiplicaram rapidamente. E se você ler Shemot Êxodo 12.40, fala que o nosso povo ficou 430 anos no Egito. Então vejam, entraram no Egito 70 pessoas. Essas 70 pessoas, quer dizer, 70 pessoas entraram e o nosso povo ficou 430 anos no Egito. Só que a Torá narra que o nosso povo foi se multiplicando. E vários estudiosos explicam que nessa época em que Moisés irá fazer a redenção, a libertação do nosso povo, o nosso povo tinha uma população de 1 a 2 milhões de habitantes. Alguns teólogos falam 1 milhão, outros 1 milhão e 500, e alguns dizem até 2 milhões de pessoas. Vejam só, entraram 70 pessoas e depois de 430 anos nós tínhamos 2 milhões de israelitas. Isso prova como o Eterno é fiel, porque você se lembra que o Eterno prometeu a Abraão, o nosso pai, que a sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas no céu e quanto os grãos de areia na terra. Bem, quando nós compulsamos a obra de Rashban e Dat Zekenim, ambos explicam que a Torá enfatiza a incrível velocidade pelo qual os israelitas se multiplicaram. E por conta dessa multiplicação, nós sabemos que o faraó, está escrito, ele mandou matar os meninos. E daí vem a pergunta, por que faraó quis matar os meninos? A primeira razão, óbvia, é que o faraó ele queria conter a população dos israelitas, que estava crescendo de uma maneira muito rápida, muito veloz. Essa é a primeira explicação que está escrito na Torá. Nós aprendemos isso por inferência. Mas uma segunda explicação, quando nós lemos o Midrash e o Rabino Rashi, eles explicam o seguinte: o faraó decretou a morte dos meninos, pois os feiticeiros do Egito lhe informaram que naquele dia nascera o libertador dos
israelitas. Ou seja, tanto o Midrash quanto o Rashi explicam que os feiticeiros, os astrólogos do Egito, eles souberam, por meio, obviamente, de Shedim, de demônios, por meio de revelação sobrenatural das trevas, eles souberam que nasceu alguém que iria libertar os israelitas. E daí o faraó mandou matar os meninos, objetivando matar o libertador. Vejam que paralelo curioso. Herodes também soube do nascimento do Mashiach, de Yeshua, e Herodes fez a mesma coisa. Nós vemos que o rei Herodes, decretou a morte de todos os meninos, razão pela qual muitos foram mortos, mas Yeshua, ele conseguiu escapar. Então há um paralelo. Faraó determinou a morte dos meninos. Herodes também decretou a morte dos meninos, porque o faraó soube que tinha nascido o libertador e Herodes também soube do nascimento do Mashiach. O Rebbe de Lubavitch, ele explica que o faraó, quando ele determinou a morte dos meninos, ele se rebelou diretamente contra Elohim. Isso é um fato importante. O faraó, ele não lutou apenas contra o nosso povo. Quem luta contra Israel está lutando contra o próprio Eterno. Aqueles que querem fazer mal ao povo de Israel estão se rebelando contra o próprio Eterno. E todo aquele que se levanta contra o Eterno sofrerá severas consequências. O Eterno prometeu a Abraão que o Eterno iria abençoar aqueles que abençoassem a semente de Abraão, e o Eterno iria amaldiçoar todos aqueles que amaldiçoassem a semente de Abraão. Então, quando alguém, até hoje, se uma nação se levantar contra Israel, essas pessoas estão se levantando contra o próprio Eterno, e ai daqueles que se levantam contra o próprio Eterno. Então Moshe nasceu, e essa paraxá não narra o nome do pai e da mãe de Moshe, mas se você ler Shemot Êxodo 6.20, você vai ver que os pais de Moshe, de Moisés, eram Amram e Yocheved. Esses são os pais e ambos eram da família de Levi. Então Moshe era um levita. E Moshe recebeu esse nome, não é? Está escrito em Shemot, em Êxodo 2.10, que eu o chamou Moisés, pois eu o tirei da água. Ela disse. Moshe, já que ele foi tirado da água, Moshe significa tirado, porque no texto, não é, a cláusula final de Shemot 2.10 está escrito Vatkra Shemo Moshe Vatomer Kimin Hamaim Meshitihu, ou seja, Moshe ele foi tirado da água. Então Moshe significa tirado, pois ele foi tirado da água. E em Shemot Êxodo 2.2 está escrito que Moisés ele nasceu e a Torá fala que ela viu que Moshe que ele era bom. Êxodo 2.2, ela viu que Moisés era bom, em hebraico, que ele era Kitov. O que significa dizer que Moshe era bom? Bem, eu estou citando a título de curiosidade. Eu não acredito nisso, não é? Até porque as escrituras não falam, mas só a título de curiosidade eu cito o Talmud Masechet Sotá 11, diz que Moshe ele nasceu circuncidado. E diz ainda que quando Moshe nasceu, a casa inteira se encheu de luz. Então, o Tratado de Sotá 11a fala que Moshe era bom, né? Ele era bom, Êxodo 2.2, ele era bom porque ele nasceu circuncidado, é uma opinião, e a segunda opinião é que quando ele nasceu, a casa inteira se encheu de uma luz demonstrando que ele era uma pessoa, um menino especial. Por sua vez, o Midrash, em Shemot Rabbah 2.4, fala que Moisés era bom porque todos os talentos de liderança de Moisés, todos esses talentos eram inerentes a ele desde o seu nascimento.
Então eu sou mais apto a crer no Midrash, no seguinte sentido, que Moisés, ele tinha talentos, ele tinha um caráter sólido que se revelou desde a mais tenra idade. Ele era criança, ele foi crescendo, mas ele sempre guardou um temor ao Eterno, sempre foi um homem virtuoso. E por isso que ele cresceu, depois sua mãe Yocheved entregou a filha do faraó e ele não se tornou idólatra, não se tornou pagão. Os sábios do nosso povo falam que Moisés, ele cresceu com temor ao Eterno, ainda que estivesse em um ambiente idólatra. E daí nós temos o ponto alto dessa paraxá, que é o encontro de Moshe com o Eterno na sarça ardente. Todo mundo lembra que Moshe ele vê a sarça ardente na montanha de Elohim, no monte, e ele sobe aquele monte, e daí ele vê uma sarça que está pegando fogo, mas essa sarça ela não se consome. E daí vem uma pergunta, né? Por que o Eterno usou uma sarça? Só para explicar algumas opiniões, né? O Talmud, o Tratado de Sotá 5, diz o seguinte: o Santíssimo, bendito seja, escolheu uma simples sarça ardente para fazer brilhar a Shekhinah, a presença do Eterno, em lugar de outras árvores lindas e majestosas, para dar aos homens o exemplo da humildade. Vejam, a sarça, ela não é uma árvore linda, não é uma árvore vistosa, é uma árvore simples. Então, o Tratado de Sotá diz que o Eterno ele podia usar uma árvore esplêndida, maravilhosa, mas o Eterno escolheu uma simples sarça para dar um exemplo de humildade. Por sua vez, o Midrash diz o seguinte: o povo de Israel deve ser simples entre as nações, como é a sarça entre as árvores. E continua o Midrash: a madeira da sarça não serve para talhar ídolos. Então, tal como a sarça, ela não dá para fazer ídolos da sarça, nós temos que ser como uma sarça, ou seja, nós não devemos ter ídolos em nossas vidas. E a sarça, pelo Midrash, ela é um símbolo da humildade. Isso é importante porque Yeshua, em Lucas 14.11, Yeshua disse: portanto, qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Isso é muito lindo que Yeshua ensinou e está de acordo com o Midrash. Nós temos que buscar a simplicidade, a humildade. Infelizmente, hoje nós vemos tantas pessoas vaidosas, até mesmo, né, as pessoas geralmente ficam falando de igreja, mas também no judaísmo messiânico. Às vezes há pessoas que se exaltam, pessoas que ficam com soberba, que são orgulhosas, que se sentem superiores e melhores do que as outras. E Yeshua e o Midrash ensinam que nós devemos ser pessoas humildes. Aquele que se humilha, essa pessoa será exaltada. Por sua vez, aquele que se exalta, esse será humilhado. E isso é muito importante porque nós devemos buscar uma vida simples. Nós devemos largar a soberba, a vaidade, o egoísmo. Aquele que acha que é alguma coisa, na verdade essa pessoa não é nada. Tudo que nós temos, tudo que nós somos vem do Eterno. Nós temos que nos humilhar. Nós não podemos deixar a vaidade tomar conta do nosso coração. Nós temos que ser pessoas simples, pessoas humildes, pessoas amorosas. Por isso que é triste. Às vezes a pessoa... tem pessoas que estão se intitulando Uroshi. Eu sou Uroshi tal. Eu sou o Rabino tal. E as pessoas ficam... Rabino fulano, Rabino ciclano. Ora, eu não é... Particularmente, eu não gosto de título nenhum. Não é? Se alguém pergunta para mim, Tzadok, o que você é? Eu estou muito satisfeito em ser um servo. Eu não sou Urosh, não sou Rabino, eu não sou Rav, eu não sou Rebbe, eu não sou nada. Eu sou apenas um humilde servo e eu estou satisfeito em ser servo. Não quero ser Urosh, Rabino, eu não quero ser nada. Eu me alegro em ser um humilde servo. E é triste porque no judaísmo messiânico todo mundo, né? Há ex-pastores evangélicos que nunca fizeram yeshivá, só que daí são consagrados, aí viram rabino tal. Camarada, ele conhece pouco de judaísmo e já se intitula rabino.
Tem gente que está começando agora na Techuvá e daqui a pouco já se intitula Rosh e fica super vaidoso. E as pessoas ficam praticamente idolatrando. O Rosh tal, ele é o Rosh. Na verdade, o Rosh, o Rabino, o Moré, todos nós não somos nada. Todos nós somos servos do Eterno. Cargo não pode ser algo para dar vaidade a ninguém. Então nós devemos buscar a humildade. Bem, então Shemot, Êxodo 3.2, se você ler o Êxodo 3.2, fala que o anjo do Eterno apareceu na sarça ardente. Porém, no verso 4, é dito que foi o próprio Eterno que falou com Moisés, com Moshe do meio da sarça. Então vejam a aparente contradição. O capítulo 3, verso 2, diz que quem falou foi o anjo do Eterno. Mas o verso 4 diz que foi o próprio Eterno que falou com Moshe. Então vem a dúvida, quem falou com Moshe? Foi o anjo do Eterno ou foi o próprio Eterno? Ora, a resposta é simples. O anjo do Eterno é uma manifestação do próprio Eterno. Por isso que eu sempre repito que Yeshua, por ser ele é também uma emanação do Eterno. Tal como o anjo do Eterno é uma emanação do Eterno, Yeshua é uma emanação, uma manifestação do próprio Eterno. E daí nós vamos agora ler o texto de Shemot, Êxodo 3, do verso 11 ao verso 5, que está escrito assim: Moshe disse a Elohim: quem sou eu para dirigir-me ao faraó e levar o povo de Israel para fora do Egito? Ele respondeu: tenha certeza de que estarei com você. O sinal de que eu o enviei será este: quando você tiver levado o povo para fora do Egito, vocês adorarão a Elohim nesta montanha. Moisés disse a Elohim: quando eu aparecer diante do povo de Israel e lhes disser, o Elohim dos seus ancestrais enviou-me a vocês, e eles perguntarem, qual é o nome dele? Mashmo, qual o nome dele? O que eu lhes direi? Elohim disse a Moshe: Erie Asher Erie, que significa eu sou o que sou, eu serei o que serei, eu sou o que serei. Então, eu sou o que sou, enviou-me a vocês. Além disso, Elohim disse a Moshe: diga ao povo de Israel. Aí aparece o tetragrama, que geralmente é lido como Adonai. Então, diga ao povo de Israel: Adonai, o tetragrama, o Elohim de seus pais, o Elohim de Abraham, o Elohim de Isaac, o Elohim de Jacob, enviou-me a vocês. Este é o meu nome para sempre. Desejo ser lembrado dessa forma, geração após geração. Quando nós compulsamos o verso 14 e o verso 15, nós percebemos que o Eterno revelou a Moisés dois nomes. O Eterno revelou a Moisés um nome no capítulo 3, verso 14. No verso 14, a revelação de um nome. E no verso 15, há a revelação de um segundo nome, que é o tetragrama. No verso 14 está escrito: Vaiomer Elohim el Moshe Erie Asher Erie. Então está escrito que o Eterno disse para Moisés: Erie Asher Erie. E continua: Vaiomer Kotomar Livnei Israel Erie Shelachani Alechen. Então, no verso 14, o Eterno ele dá um primeiro nome, que é Erie Asher Erie. Erie Asher Erie vem do verbo raiá. E raiá significa, no paleo-hebraico, respirar. E por extensão significa existir ou também ser. Então significa respirar, existir e ser. Quando nós verificamos que o verbo ele está no incompleto, ou seja, denota uma ação em realização ou a ser realizada no futuro. Então, o verso 14, que geralmente em português se traduz eu sou o que sou, ou eu sou, está no hebraico a expressão Erie Asher Erie. E Erie Asher Erie pode ser traduzido de 5 formas.
Eu estou tirando essas 5 formas do especialista em paleohebraico Jeff Benner. Então, a primeira forma, existem várias maneiras de se traduzir. Eu posso traduzir o seguinte: Erie Asher Erie pode ser eu existirei porque eu existo. Segundo, eu existo porque eu existo. Terceira, eu sou quem eu sou. 4, eu serei o que eu serei. E 5, eu sou aquele que existe. E o verso 14, o Eterno diz, né? Diga que Erie, ou seja, eu sou, eu serei, eu existo, eu existirei, me enviou a vocês. Então, o Eterno ele está querendo dar a seguinte lição a Moisés. Moisés, eu existo. Eu sou o que sou, eu sou o que serei, eu sou aquele que existe. Eu existo, Moisés. Moshe, eu irei cumprir tudo aquilo que eu prometi. Então, Erie Asher Erie mostra que o Eterno ele quer testificar que ele existe, que ele é o que é. Eu sou o que sou, eu serei o que serei, eu sou aquele que existe. Eu cumprirei tudo aquilo que eu prometi a você. Rashi explica, eu serei quem eu serei, significa que eu, o Eterno, estarei com eles em sua necessidade presente, da mesma maneira que eu estarei com eles na hora de futuras perseguições. Então, Erie, eu sou o que sou, eu serei, Erie, eu sou, eu serei, é um dos nomes do Eterno. Então vejam só, no Tanar, Shemot, Êxodo 3.14, o Eterno se identifica como Erie Asher Erie. Eu sou o que sou, serei o que serei, etc. Erie Asher Erie, esta expressão é uma expressão em hebraico, e em aramaico, Erie Asher Erie é dito como Enaná. Enaná significa Erie Asher Erie. Agora vejam só, olhem bem o detalhe, somente o Eterno pode dizer Erie Asher Erie. Somente o Eterno pode, em aramaico, dizer Enaná, que é a mesma coisa. Porém, quando você lê Yohanan João 18, versos 3 a 6, está escrito assim: Então Yehudá Judas foi para lá levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas oferecidos pelos principais sacerdotes e perushim fariseus. Eles levaram armas, lanternas e tochas. É sobre a prisão de Yeshua. Então Yehudá Judas leva os soldados para prenderem Yeshua. Yeshua, sabendo que tudo isso iria acontecer, saiu e lhes perguntou. Yeshua perguntou: a quem vocês procuram? Eles responderam: a Yeshua de Nazaré. E Yeshua disse: Enaná. Eu sou o que sou, eu serei o que serei. Yeshua disse: Enaná. Estava com eles Yehudá Judas, o traidor. Quando Yeshua disse, estou lendo João, Yohanan, quando Yeshua disse Enaná, eles recuaram e caíram no chão. Vejam, por que eles caíram no chão? Yeshua disse em aramaico Enaná, que significa Erie Asher Erie. E só o Eterno pode dizer Erie Asher Erie, porque significa eu existo, porque eu existo, eu sou quem eu sou, eu serei o que serei, eu sou aquele que existe. Então só o Eterno pode fazer isso. E Yeshua, ele colocou o nome do Eterno em sua própria boca. Yeshua quis dizer: eu sou uma manifestação do Eterno. Enaná, Erie Asher Erie. Eu sou uma emanação do Eterno. E é por isso que você pode ler, todos os soldados recuaram e caíram o quê? No chão. Eles caíram no chão porque eles ficaram impactados pelo fato de Yeshua ter declarado que ele é uma emanação do Eterno. E o segundo nome revelado pelo Eterno, que é o tetragrama, ele está lá em Shemot, Êxodo 3.15. O segundo nome está em Shemot, Êxodo 3.15, que é o tetragrama, que é uma combinação do verbo raiá em hebraico, formado pelas letras Yud-He, Vav-He. Bem,
Todo mundo sabe, se você não sabe, né, às vezes você está começando a ter chuva, mas é bom ficar ciente, que no judaísmo tradicional, os judeus, os nossos irmãos, eles não pronunciam o tetragrama. Desde o cativeiro babilônico, eles estabeleceram a proibição do Shem HaMeforash, ou seja, o judaísmo não pronuncia o tetragrama. E daí o que eles fazem? Eles substituem o tetragrama por outros nomes, que são eufemismos. Então, onde está o tetragrama, Yud-He, Vav-He, eles leem Adonai, que significa meu Senhor. Uns leem como Hashem. Hashem significa o nome. Por quê? Porque desde o cativeiro babilônico houve essa proibição de pronunciar o nome do Eterno, a proibição do Shem HaMeforash. De acordo com o Talmud, o sumo sacerdote Shimon Hatzadik, que viveu entre 310 a 291 a.C., de Yeshua, ele parou de usar o nome do Eterno ao pronunciar as bênçãos. E assim o nome sagrado, o tetragrama, só poderia ser citado dentro do templo. E a Mishnah atesta isso lá em Sotá 7.6 e 38b. Está escrito: no santuário é dito o nome do Eterno, tal como está escrito. Porém, nas províncias, usa-se um eufemismo. E depois da destruição do templo no ano 70 depois de Yeshua, o farisaísmo baniu o nome do Eterno, prescrevendo uma halahá no sentido de que o nome sagrado, o tetragrama, ele deveria ser escondido. Pessahim 50a. E o nome do Eterno deveria ser mantido em segredo, Kiddushin 71a. Em suma, o judaísmo proibiu a utilização do nome do Eterno e até hoje o judaísmo não pronuncia o nome do Eterno. Porém, se você lê Shemot Êxodo 3.15, no final o Eterno diz: o Eterno disse que o seu nome, o nome do Eterno, seria lembrado para sempre, de geração em geração. Então vejam, o Eterno disse que o nome dele ele seria lembrado para sempre. Se você compulsar, eu estou voltando aqui, deixa eu procurar o texto, está falando que o nome dele seria pronunciado Leolam, ou seja, para sempre. Está escrito, deixa eu achar aqui, Leolam Vezé Zirri Ledor Dor, ou seja, que o nome dele seria pronunciado, lembrado para sempre, não é? Seria lembrado Zirri Ledor Dor, ou seja, para de geração em geração, e Leolam, para sempre o nome do Eterno seria lembrado. Então vejam vocês, o judaísmo hoje fala que o nome do Eterno foi esquecido. Agora eu pergunto, como o nome do Eterno foi esquecido, se o próprio Eterno disse que o nome dele seria lembrado para sempre? Então, a Torá diz que o nome do Eterno seria lembrado para sempre, de geração em geração. Só que o judaísmo diz que o nome foi esquecido. Isto é uma mentira. O nome do Eterno não foi esquecido. Nós lemos em Terlim, Salmos 34.4, versão judaica, a versão cristã é o 34.3, está escrito: proclamem comigo. Eu vou já até adiantar, né, que existem várias provas linguísticas e arqueológicas que a pronúncia do nome do Eterno é Yahweh. Então, Yahweh, e se você pronunciar o rei levemente aspirado, também pode dar Yahweh. Isso, os maiores especialistas falam isso. Então, quando aparecer o tetragrama, eu vou ler o nome Yahweh, ressaltando que o judaísmo rabínico proíbe a utilização do nome. Né? Se eu pronunciar o nome no meio dos judaísmo ortodoxo, é capaz de eu ser apedrejado. Porém, o Eterno disse, está escrito no Passuk, verso 15, Shemot 3.15, Êxodo 3.15, que o nome dele seria lembrado para sempre. Então, eu vou ler Yahweh, que é o nome do Eterno, Salmos 34.4, versões cristãs 34.3. Proclamem comigo a grandeza de Yahweh
exaltemos juntos seu nome. Salmos 7.18, versões cristãs, 7.17. Darei graças a Yahweh por sua justiça, ao nome de Yahweh Altíssimo cantarei louvores. Salmos 8.2, versões cristãs, 8.1. Yahweh, nosso Yahweh, como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu, cuja glória é cantada nos céus. Por sua vez, Terlim, Salmos 9.11, versões cristãs, 9.10. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Yahweh, jamais abandonas os que te buscam. Então, o nome, o tetragrama do Eterno, é usado mais de 7.000 vezes no Tanar. E existem várias provas de como se pronuncia o nome do Eterno, que eu estou dizendo que é Yahweh. No livro, no capítulo 7 do livro Judaísmo Nazareno, capítulo 7, tem toda uma explicação. Mas, por exemplo, o nome do Eterno é composto de um tetragrama. As primeiras letras são Yud-He. Yud-He, há um consenso que se pronuncia Yah. Yah está, por exemplo, em Salmos 104.35, 105.45, 106.1, 106.48, 11.1, 112.1. O texto em hebraico fala em Yah. Até o nome em português, Aleluia, em hebraico é Haleluia. Haleluia significa louvai a Yah. Yah é o nome do Eterno por meio das duas primeiras letras. Então, você quer chamar o Eterno pelo nome? Você pode chamá-lo de Yah. Haleluia. Louvai a Yah. Esses salmos que eu citei, mas existem vários outros, usam expressamente o nome Yah. Por sua vez, eu falei da letra Yud-He. Se eu pegar Yud-He e Vav, eu tenho o nome Yahu. Por exemplo, Yahu, Elias, significa Yahu, o Eterno é o meu Elohim. Yeshayahu significa que Yahu, o Eterno, é a salvação. Irmeyahu significa Yahu é quem solta, é quem afrouxa, é quem desaperta. Irmeyahu é Jeremias e Yeshayahu é Isaías, em português. E nós sabemos também que os maçoretas eles alteraram a pronúncia do nome do Eterno. Então os maçoretas eles colocaram Yehoshua, quando o nome correto seria Yahushua. Então nós sabemos que o nome do Eterno é um tetragrama, 4 letras. As duas primeiras letras dão o som de Yah. As três letras dão o nome de Yahu. Lembrando que os maçoretas, de propósito, eles trocaram o nome no início para confundir as pessoas. E depois, só falta, eu tenho Yah, eu tenho Yahu, né? Você pode chamar o Eterno de Yah, de Yahu. E agora só falta a última letra, que é a letra He. Yud-He, Vav-He. E como que se pronuncia a letra He? Bem, o especialista em paleohebraico Jeff Benner, ele explica que a letra He no final, no paleohebraico, ela pode produzir ou um som mudo, então eu teria Yahu, ou seja, o nome do Eterno seria completo Yahu, e o rei seria mudo, ou a letra He, ela também daria um som de E, de E ou E. Então, o nome seria Yahweh, que é o que a maioria dos especialistas apontam que o nome do Eterno é Yahweh. Tanto é que Clemente de Alexandria, que foi um cristão que viveu entre os anos 150 a 215 depois de Yeshua, 150 a 215, disse ele que recebeu ensinamentos dos judeus nazarenos e que o nome do Eterno, né, terminaria com E. Então ele chamou Yahweh, que é Yahweh. Por sua vez, em um antigo papiro do Egito, encontraram a quarta letra do tetragrama como E. Então, Yahumazê dá Yahweh. Então, eu posso pronunciar Yahweh, e se eu quiser... até hoje quem sabe hebraico sabe disso, que às vezes a letra He ela não é pronunciada. Por exemplo, eu posso falar Hashem ou Hashem, levemente aspirado. Então, Yahweh, posso pronunciar Yahweh. Muitos pronunciam Yahweh ou Yahweh. Então, eu posso pronunciar Yahweh
ou Yahweh. Esta é a pronúncia do tetragrama. E para finalizar, eu digo que Yeshua, em Yohanan, João 7,26, Yeshua dizendo: eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu esteja neles. Yeshua, em Yohanan, João 17,26, Yeshua diz que fez com que o nome do Eterno fosse conhecido. Então vejam, quando Yeshua veio ao mundo, ele sabia o nome do Eterno. É claro que ele sabe porque ele é o Mashiach. Então Yeshua sabia a pronúncia do tetragrama. E está escrito em João 7,26 que Yeshua fez conhecido o nome do Eterno, que é o tetragrama. E por sua vez, Yeshua cumpriu uma profecia de Yeshayahu, Isaías 52,6. Vejam, Isaías 52 e 53 são profecias messiânicas, né? O 53 é o servo sofredor. Então Isaías 52,6, que é uma profecia messiânica, está escrito assim: portanto, é o Eterno dizendo, portanto, o meu povo saberá o meu nome. É uma profecia ligada à vinda do Mashiach, porque Yeshayahu, Isaías 52 e 53 falam sobre a vinda do Mashiach. Então, o Eterno diz o seguinte, repito: o meu povo saberá o meu nome. Então, quando Yeshua veio, ele revelou o nome do Eterno. Yohanan, João 17,26. E o nome Yahweh, como eu mostrei, há provas até arqueológicas. Aqui eu citei poucas coisas, mas no livro, capítulo 7, você pode ler que eu citei muito mais coisas. Há uma indicação precisa, com provas históricas, arqueológicas, linguísticas, acerca da pronúncia do nome do Eterno. Então, se você quiser pronunciar o nome do Eterno, você pode chamá-lo de Yah, isso consta nos Salmos, Yah, vários Salmos. Você pode também, aí são 2 letras só, Yud He. Existem 3 letras, que o Eterno pode ser chamado de Yahu, também é o nome dele, Yeshayahu, Yesha mais Yahu, Irmeyahu, Irme mais Yahu. Tudo isso, Yahu é o nome do Eterno, e o tetragrama completo é Yahweh ou Yahweh, né, dependendo da aspiração da letra Rei. Bem, o que eu quero concluir essa paraxá dizendo que nós Netzarim, nós nazarenos, nós não nos submetemos à ordem rabínica que proibiu a pronúncia do nome do Eterno. Nós pronunciamos o nome de Yahweh. Por quê? Porque o Eterno disse em Shemot, Êxodo 3,15, dessa paraxá, que o nome dele seria lembrado para sempre, de geração a geração. E Yeshayahu, Isaías 52,6, o Eterno disse: o meu povo saberá o meu nome. Então essa história de que o nome do Eterno foi esquecido, isso não está de acordo com as Escrituras, porque o próprio Eterno disse que o nome dele nunca seria esquecido. Existem vários terlim, vários salmos nesse sentido que eu escrevi no livro. No livro, capítulo 7 do Judaísmo Nazareno. Então, nós Netzarim, nós pronunciamos o nome de Yahweh, que é o nome do nosso Criador, é o nome do nosso Pai. Nós não usamos Adonai. Adonai não é uma invenção, não é bíblico, não é? Aí tem gente, não vamos usar Adonai, vamos usar Deus. Não existe Deus em hebraico. Não existe Deus em hebraico. Adonai existe, mas não é o nome do Eterno. Hashem é um eufemismo. Nós usamos o tetragrama Yahweh e é para ele que nós vamos fazer uma tefilá, uma oração neste momento. Yahweh, Yahweh, Eloheinu. Ó Pai, nós oramos a Ti em nome de Yeshua HaMashiach, que o Senhor nos abençoe e que nós possamos proclamar o Teu nome que é formoso, o nome de Yahweh, o nome bendito, o nome santo, o nome de Yah. Ó Pai, Tu és o nosso Salvador. Nós te agradecemos porque Tu
és aquele quem nos dá a perfeita redenção por meio do sangue de Yeshua HaMashiach. Eterno, que mais pessoas possam conhecer o teu nome e te exaltar, o teu nome que é santo, que é bendito, que é formoso e glorioso, o nome que cobre toda a terra e todo o céu, e que, Pai, as pessoas possam te exaltar, as pessoas possam reconhecer que tu és Yahweh, o Criador dos céus e da terra. Nós te agradecemos, Pai, por esse Shabat, nós te agradecemos por este estudo da Torá, e nós oramos em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.